Olá, estamos mais uma vez aqui na TV Evangelizar com o programa Sim à Vida. Esse programa que, como nós sabemos, traz a realidade da vida humana, esse dom maravilhoso de Deus, seus aspectos que nós enfatizamos, a sua beleza, e também precisamos criticar algumas vezes aquilo que vai contra a vida, desde o nascimento até a morte natural. No programa de hoje nós temos o jornalista Jonatas Dias, da Gazeta do Povo, importante meio de comunicação aqui do Paraná. Ele que tem um blog em defesa da vida, faz muitos outros trabalhos e matérias, é pai, tem aí um filhinho, está vindo um segundo. Jonatas, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Padre Silvio. Muito obrigado pelo convite. Nós vamos falar com você a respeito de uma área que é sua mesmo, é a área da questão da defesa da vida nos meios de comunicação. Vamos partir já, Jonatas, de um ponto crucial aqui. Nós estamos vindo aqui no Brasil, eu acho que a maioria das pessoas tem visto isso, um ataque à questão da vida no meio de comunicação, colocando a coisa de forma negativa, a defesa do aborto, eu fiz e você tem que fazer também, desse tipo assim. Como que você vê essa ação na mídia em relação à defesa do aborto? Eu vejo principalmente com muita decepção, né? Como representante dessa mídia, como jornalista, eu sei que o serviço que a gente presta no jornalismo é para mostrar, acima de tudo, a verdade, prestar esse serviço de informação correta e real à população. E eu reconheço que em muitos veículos de comunicação, essa ideia do aborto é apresentada como uma coisa muito amena, até aceitável. E é um absurdo você falar do assassinato de um bebê em gestação como algo aceitável, como a melhor atitude a se tomar, como uma opção humana, né? Com muita decepção que eu vejo isso. Nós tivemos um dos programas aqui, a Elba Ramalho, e ela colocava para nós, assim, justamente aquilo que você colocou, os pontos negativos que ninguém fala, né? A mulher traumatizada, os casos de suicídio pós-aborto, enfim, todas essas situações e que não são apresentadas em programas como esse, né? Sim, o que a gente vê é um jogo de linguagem que geralmente se fala de aborto, mas apresenta-se o aborto como um direito da mulher, ou tira-se o foco da principal vítima de todo o caso, né? A única pessoa que sofre mais do que todas as outras ali é o feto, é a criança que está em gestação, e essa realidade é muito ocultada. Jonatas, e assim, pelo teu conhecimento da área, campanhas como essa, que visam fomentar o aborto como algo bom, né? Como se fosse, não é? Você acha que elas têm poder de persuasão, de mudar a cabeça das pessoas que recebem isso por meio dos meios impressos, jornal, revista e etc.? O alcance é limitado, né? Eu diria que tem um certo poder, sim, mas algumas pessoas, um número pequeno de pessoas, talvez as mais simples, recebem essa informação, tem pouquíssima informação sobre isso, e aceitam, acolhem essa mensagem que é transmitida. Eu acho que a grande maioria da população é formada de gente de bem, né? As pesquisas de opinião mostram isso, gente consciente do que é bem e mal, e gente que reconhece na vida humana desde a concepção um valor fundamental. Mas essas pessoas geralmente não querem conflito, né? Elas não querem discussões, elas não querem estar contra ninguém. Então, por isso, elas até discordam da mensagem transmitida, mas optam por se calar, optam por não tomar partido naquele assunto, evitam a polêmica. Eu acho que esse é o perfil da maioria da população. E uma outra minoria, que graças a Deus tem crescido, é aquelas que vê a mensagem, discorda da mensagem e toma uma posição, se afirma, diz, não, isso é uma mentira, isso está errado, isso é desumano, isso é o assassinato de um bebê, né? E é dessas pessoas que a gente precisa, que o número dessas pessoas cresça cada vez mais e que elas façam a sua voz ser ouvida. Você está falando num ponto aqui muito interessante. A ampla maioria, então, ou não sei se vou dizer ampla maioria, mas você está dizendo, da população se coloca de uma forma passiva, talvez quando receba informações que, mesmo que ela não concorda, não faz nada além daquilo. Aí você está dizendo que está
está tendo um surgimento de pessoas que começam a discordar. Qual deveria ser, o que nós deveríamos esperar daqueles que recebem informação? Eu não concordo com tal informação. O certo seria eu estar entrando em contato, me posicionar com o meio de comunicação que está passando essa informação? Sim. Eu percebo como jornalista que muitas pessoas não mandam e-mails ou não falam com as redações do jornal ou com os programas de TV por acharem que isso não resolve nada, ninguém vai me ouvir. Consideram muito pouco o resultado da própria ação. Mas eu noto também que as poucas pessoas que fazem isso, a ação delas tem muito efeito. Nos profissionais de comunicação, a ação dessas pessoas tem muito efeito. Sempre que a gente recebe um e-mail, e hoje a internet dá muitas possibilidades de participação, nos comentários de uma notícia, telefonando, mandando um e-mail, dizendo, olha, eu não concordo com isso, essa informação está errada. Eu posso provar que essa informação está errada, vocês deviam ser mais honestos dizendo o outro lado disso. A cada vez que essa pessoa de bem, que reconhece o valor da vida desde concepção, faz isso, os profissionais de comunicação prestam atenção nisso. Nota-se, porque o mundo da comunicação é feito de audiência. É claro que cada veículo de comunicação tem seus objetivos, tem a sua linha editorial, mas a reação da população sempre influencia. Se os veículos de comunicação influenciam o modo como as pessoas pensam ou podem influenciar, a reação dos seus telespectadores, dos seus leitores, dos seus ouvintes, também afeta o modo como aquele veículo de comunicação trabalha. Por isso eu sempre estimulo, digo, as pessoas têm que ter a consciência de que não estão sozinhas. Porque quando mais e mais pessoas começam a mostrar a sua posição de modo firme, educado, sim, firme, com gentileza, outras pessoas vêm junto, porque elas notam que não estão sozinhas, elas notam que não vão ser excluídas. Uhum. Você como jornalista, com os teus colegas de jornalismo, então se chega para vocês e-mails, outras formas de contato, vocês levam isso em consideração então, ou seja, vocês repensam um trabalho, uma informação que foi passada, isso é conversado, então é levado a sério entre os colegas? Sim, muitas vezes. Em muitos casos, se isso não muda um texto, sabe, pelo menos serve como termômetro para todos os jornalistas de qual é a posição dos nossos leitores, o que eles pensam, eles estão gostando ou não desse conteúdo. Isso afeta, sim. Eu uma vez entrei em contato com o meio de comunicação que você trabalha, justamente, e eu recebi uma resposta do que eu mandei, eu achei bem aquilo que você está falando. É muito importante esse tema porque revistas têm feito uma apologia ao aborto. E se você é um assinante dessa revista, se você recebe na tua casa uma revista com uma matéria defendendo o aborto, e claro, você é contra isso, escreva para essa revista. É o que esse profissional está nos dizendo hoje, que nós podemos mostrar para essa revista, para esse meio de comunicação, para esse jornal, para aquele canal de televisão, o que realmente nós pensamos. A passividade, ela acaba fomentando atitudes aí que são contrárias aos nossos valores. Jonatas, esse papo está muito bom. Nós falamos agora nesse primeiro bloco algo um pouco mais negativo, ou seja, campanhas que vão contra a vida. No bloco seguinte nós queremos entrar um pouco no teu trabalho, você tem um blog em defesa da vida. Isso mesmo. Ótimo, então no bloco seguinte nós vamos entrar nesse assunto agora. A TV Evangelizar abre espaço para esse programa Sim a Vida e você pode contribuir com esse canal para que programas como esse possam ir ao ar. Você pode entrar em contato www.padrereginaldomanzotti.org.br. Eu quero agradecer aqui também no ar a Flora Camponesa, é uma empresa de Curitiba e da região que tem nos proporcionado esses lindos arranjos. Quem quiser pode entrar em contato, quem for da região, 3348-7301. Nos encontramos no próximo bloco. Programa Sim a Vida, hoje falando sobre a defesa da vida nos meios de comunicação. O nosso entrevistado é o Jonatas Dias, profissional da área aqui do Paraná, de Curitiba, da Gazeta do Povo.
Jonatas, falávamos no bloco anterior de pontos negativos aí na mídia a respeito da vida, colocando o aborto, tentando infundir na cabeça das pessoas essa ideia. Mas você está indo no caminho oposto. Você tem um blog que é em defesa da vida. Como surgiu esse blog? Bom, eu tenho o blog da vida desde janeiro de 2013 e surgiu de uma observação que eu fazia há muito tempo. Eu fui criado na igreja, né? Participo de grupos de jovens desde os 14 anos e também comecei a trabalhar com comunicação muito cedo. Passei por rádio e estou em redação de jornal desde antes de terminar a faculdade. E por causa dessas duas experiências minhas, eu sempre li muito sobre notícias envolvendo a igreja e notícias envolvendo o movimento Pro Vida no mundo. E foi sempre muito difícil para mim encontrar esse tipo de notícia em português. Eu não encontrava, assim, eu encontrei muito em inglês, em espanhol, e procurava em língua portuguesa, havia muito pouco. Mas por que essas notícias envolvendo a defesa da vida te chamaram a tua atenção? A tua vinculação na igreja, mas alguém ali de alguma forma isso foi trazido para você? Eu diria que foi mais a minha fé influenciou porque eu sempre notei que isso era uma bandeira da igreja, né? O valor à vida sempre foi uma bandeira da igreja, os papas diziam muito isso. E eu sempre via essas notícias nos sites religiosos, mas eu sentia falta disso na grande mídia, nos grandes jornais, de grande circulação, porque é possível defender a vida sem argumentos religiosos. Eu sempre tive essa noção clara para mim. Você tem a ética, você tem a biologia, você tem o direito, você tem a antropologia. É possível defender o valor da vida desde a concepção de várias formas. E eu via isso sendo feito fora do Brasil. Né? Na Espanha, sites como Hazte Oír, o Direito a Viver. Nos Estados Unidos, há mais tempo ainda, né? O Life News, Life Site News, há muitas variações. E aqui no Brasil isso não acontecia. Então eu montei um projeto, apresentei para o jornal onde eu trabalho, para a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo é um jornal que se afirma como a favor da vida em seus editoriais, em sua linha editorial. Então meu projeto foi aprovado, né, e o blog passou a funcionar desde então. E o que eu tenho feito lá é algo simples dentro das minhas limitações de tempo, que é principalmente ficar de olho no que sai de novidade do movimento Pro Vida pelo mundo, né? E conseguir apresentar isso no nosso idioma para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Muito legal. Eu tenho acompanhado o teu blog, tenho acompanhado matérias e outras no meio de comunicação na Gazeta e vejo isso daí. Agora você tocou num ponto interessante que eu gostaria de falar um pouco mais contigo. A igreja tem essa bandeira de defesa da vida, verdade. Essa bandeira, ela vamos dizer assim, explorada negativamente por aqueles que não concordam com a igreja no sentido daquilo que você falou. Isso é questão de fé, isso é questão religiosa. Você acha que tem um pouco dessa exploração? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê nos julgamentos, a gente vê nos debates, qualquer um que se coloque contra o aborto, o primeiro ataque que vai sofrer é dizer, não, você é religioso, então o seu argumento é desqualificado. É uma renúncia ao raciocínio. Uma renúncia ao raciocínio. Sabe, você não... É uma das falácias, né? Uma das falácias da argumentação de você vir com já de início, não permitindo que a pessoa apresente os seus posicionamentos. Sim, muitas vezes não é a menor análise sobre aquilo que você diz. Simplesmente pega-se o rótulo de religioso, joga no seu argumento, né, ou joga em você, e isso o desqualifica para o debate. É muito triste, é muito injusto, mas infelizmente acontece. E no seu trabalho, você faz esse trabalho, claro, com o teu blog. Quais os desafios que você enfrenta nesse campo? Olha, desde que eu comecei em 2013 com esse trabalho, é claro que há resistências, né? Há resistências por parte de leitores que visitam o blog, não concordam com nada do que eu digo, mas estão lá para fazer pressão, né? Para criticar o trabalho. Mesmo dentro da mídia, em geral, há um certo preconceito, eu diria, né? Porque se você pega toda a população
e você pega só a população de jornalistas, infelizmente o número de jornalistas que se coloca a favor da vida, se coloca como pró-vida, é bem menor se comparado à proporção do público geral. Mas por que disso, Jonatas? Por causa da formação na faculdade? Talvez, eu não sei dizer exatamente por quê, mas isso é observável, assim, você nota isso, talvez porque haja pouca convivência com outros setores da sociedade, sabe, da maioria dos profissionais. Os próprios jornalistas talvez recebam muita informação negativa, ou seja, informação contra a vida, e acabam replicando isso talvez sem pensar muito no que estão fazendo? Eu diria até mais especificamente no caso de jornais, imprensa escrita, internet, jornal impresso, há alguma dependência de agências internacionais, por exemplo, agências nacionais de notícias também. Nem tudo é produzido localmente. Certo. A gente não tem como ter acesso a notícia dos Estados Unidos, da Europa. Isso vem de agências de notícias que distribuem notícia para o mundo todo. Então, muitas vezes, se aquela agência de notícias que está lá na Inglaterra, na França, escreve uma informação mais tendenciosa, por causa do sistema do jornalismo, infelizmente, essa informação é replicada por vários jornais. É por isso que os telespectadores podem se lembrar de ter visto a mesma notícia em vários jornais. Isso acontece por causa da distribuição. E você tendo uma formação católica, você tinha conhecimento, você citou aqui o Life News, você citou o Asta Teoir, que são informações dentro da igreja, né? Mas talvez a maioria dos jornalistas não conheçam, desconheçam esse campo de informações também, de informação. Sim, desconhece, e eu digo mais assim, muitos desses sites não são nem vinculados a religião nenhuma. Eles simplesmente partem do princípio de que a vida tem que ser valorizada desde a concepção, né? E defendem esse valor. Então você não precisa adotar argumentos religiosos para fazer esse jornalismo mais honesto com relação ao valor da vida. No teu blog, no teu trabalho, você tem lembrança assim de um fruto legal que você tenha colhido daquilo que você colocou, uma resposta interessante por parte das pessoas? Acho que o principal fruto é a audiência, né? Eu me lembro que logo que eu comecei, houve muitos questionamentos, muitas dúvidas, assim, ninguém lê isso, esse tipo de informação. E foi uma grande surpresa, alguns números impressionam. Eu me lembro muito de uma notícia envolvendo o Papa Francisco. O Papa Francisco telefonou para uma mulher que tinha mandado uma carta para ele dizendo que ia abortar. E ele ligou para a mulher de surpresa e se ofereceu para ser padrinho, para batizar a criança. Quando eu soube dessa informação, eu fiz uma busca no Google e não encontrei aquilo em lugar nenhum em língua portuguesa, né? Tinha algumas versões em espanhol, algumas em inglês. Então, naquele momento eu percebi que o meu blog foi o primeiro a dar essa notícia. E até hoje, aquele post é o mais lido na história do blog, teve mais de 100 mil acessos, centenas de compartilhamentos em redes sociais. Então, o fato da gente ver as pessoas contentes de compartilhar uma boa notícia sobre a vida, isso é o que mais me motiva a fazer mais. Ótimo, que legal ver 100 mil pessoas motivadas. Claro, Papa Francisco, mas ligado também a um ato dele em defesa da vida, né? Nós vamos continuar essa conversa com o Jonatas aqui, mas você sabe, quiserem entrar em contato conosco, você tem o site da Casa Provida, que é www.casaprovidame.com.br, e pode também mandar para nós perguntas, dúvidas no nosso e-mail simavida@evangelizarepreciso.com.br. Já voltamos. Voltamos ao programa Sim a Vida, terceiro bloco, com o Jonatas Dias, profissional da área de comunicação da Gazeta do Povo, e é sobre isso que nós estamos falando, a defesa da vida nos meios de comunicação. Jonatas, nós vamos assistir um documentário do filme Blood Money. Esse filme, ele mostra muito essa indústria do aborto nos Estados Unidos, e depois nós queremos falar um pouquinho sobre isso. Vamos assistir juntos. Olá, eu sou Alvida King.
Meu tio, o Dr. Martin Luther King Jr., disse uma vez: a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Este filme aborda o ato do aborto e as suas consequências. Você vai ouvir testemunhos individuais da vida real e comentários de especialistas ao embarcar nesta jornada que aborda o que acontece na indústria do aborto e como vidas são impactadas. Poucos marcos culturais são tão visíveis ou têm um impacto de tão grande magnitude sobre a nossa sociedade. E ele surgiu mediante a manipulação dos mais sugestionáveis numa campanha de mentiras, burlando o poder legislativo. Esta campanha foi conduzida perante nossas instituições judiciárias não eleitas, que não respondem ao povo. A justiça tornou o aborto um direito da mulher, a autoridade de decidir sobre o próprio corpo e sobre a vida independente que se desenvolve dentro dela. Empregaram eufemismos para fazer a criança parecer menos que humana. Um massacre sancionado não sob a autoridade constitucional, mas nos recantos mais sombrios dos corações dos homens. Efetivamente, é o direito de assassinar. Trecho do filme Blood Money, uma produção americana que denuncia assim, de forma clara a indústria do aborto, que há 40 anos vem assassinando nos Estados Unidos milhões de seres humanos. Jonas, esse filme é impressionante. Ele denuncia, e nós vimos aí nesse trecho do filme, denuncia, e é a sobrinha do Martin Luther King que está falando, denuncia um aborto que é colocado de forma a enganar as pessoas. Os meios de comunicação, infelizmente, parte deles se prestam a isso. Sim, infelizmente. E sobre o filme, eu me lembro na divulgação do filme, quando o David Kyle veio para o Brasil, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo sobre essa produção. É impressionante o trabalho que ele fez, porque, como eu disse no início, há um pequeno grupo de pessoas aqui no Brasil que tem se despertado e atuado para combater essa outra minoria barulhenta que tem influenciado as pessoas a aceitarem o aborto, né? E ele fez um filme maravilhoso, com um orçamento bastante pequeno, teve um alcance gigantesco. São poucos os filmes com esse perfil, é um documentário, né? São poucos os filmes com esse perfil que conseguem sair dos Estados Unidos e alcançar o mundo, e esse filme conseguiu. E ele funciona nos Estados Unidos muito bem como uma denúncia do que acontece lá, e para nós brasileiros serve como alerta, né? Para que não venha a ser aprovado aqui também. Para que não venha a ser aprovado, né? Porque nos Estados Unidos, na Espanha, em outros lugares, o movimento pró-vida nasceu a partir do pior, né? A partir da aprovação do aborto legalizado. No Brasil, graças a Deus e graças a muitos lutadores heróicos pela causa, isso não aconteceu ainda. Então, para nós, serve como um bom alerta e com informações riquíssimas, recomendo a todo telespectador. Blood Money é o filme. Tem mais algum filme católico ou não católico que defenda a vida que você se recorde aí para nos dizer? Eu acho que há muitos filmes que valorizam a vida desde a gestação da mãe. Eu acho que não precisa ser apenas sobre aborto. Sim. Mas para quem procura alguma coisa mais específica, né, como é o caso do Blood Money, documentários eu ainda não conheci nenhum tão bom quanto Blood Money. Mas há um pouco mais antigo chamado Juno, que fala sobre uma adolescente que engravidou, com a Jennifer Garner, que engravida. É um filme muito maduro, é um drama, porque ela engravida e pensa em abortar, chega em uma clínica de aborto, desiste. No fim das contas, ela não fica com a criança, mas ela entrega para que alguém a crie, entregue para adoção. Adoção. Né? Eu gostaria de acrescentar um outro aqui, talvez o Jonas tenha assistido, Bela. Bela com 2 L's. Esse filme Jonas, eu diria que é o melhor filme que eu já assisti nessa linha. Assim, recomendo realmente o filme Bela, produção americana-mexicana. Jonatas, você falou aqui agora um pouco também sobre como que a defesa da vida foi surgindo fora, nos Estados Unidos, na Espanha, a partir do problema, ou seja, legalizaram o aborto, aí as pessoas viram que tinham que correr atrás do prejuízo. Mas você escreveu uma matéria muito interessante agora sobre a história da defesa da vida no Brasil. Como é que foi essa matéria? É algo que eu também, mais uma vez, procurei subsídio para isso, né? Biografia, e não há. Assim, no Brasil, não encontrei nada sobre isso. E por causa do meu trabalho no Blog da Vida, eu tive a oportunidade, estou tendo ainda a oportunidade de conversar com muita gente
que faz isso há anos, né? Entrevistei o senhor, representando a Casa Pro Vida, a Mãe Imaculada. Conversei com o Luiz Bassuma, que é autor do Estatuto do Nascituro, a Lenise Garcia, que é do Brasil Sem Aborto, o Felipe Neri, vários outros expoentes da causa. E cada um deles foi me dando um depoimento, né, de como eles viam isso, quando tudo isso começou. Uma coxa de retalho e você foi juntando. Fui juntando, sim. Por enquanto é uma reportagem, uma matéria que eu consegui fazer, mas eu confesso que eu tenho um projeto, né, uma vontade de, quem sabe um dia, aumentar um pouco esse conteúdo. Eu tenho muito conteúdo guardado ainda. Legal. Consegui escrever um livro, deixar essa biografia disponível para quem se interessa. É um trabalho no qual eu não sei quando eu vou terminar, mas espero que vá para frente. E o que você percebeu, juntando essa coxa de retalho, sobre a história do movimento Pro Vida no Brasil, de modo geral? O que você percebe de tudo isso? Quando eu percebo como começou no Brasil e também em outros lugares, a gente nota que antes de começar, havia a percepção popular de todo mundo em geral era a obviedade, assim, a vida começa na concepção e tem que ser protegida. Então não havia necessidade de lutar por isso, porque todo mundo entendia isso de forma clara, né? Chegou um ponto em que grupos organizados, interessados na aprovação, começaram a investir fortemente no setor judiciário, com parlamentares, e foram ganhando terreno, né? Aqui no Brasil isso começou no primeiro mandato do presidente Lula, quando o Partido dos Trabalhadores ficou com a maioria na Câmara dos Deputados, conseguiu muita influência lá e, infelizmente, uma das bandeiras do partido sempre foi a legalização do aborto, né? Sim, muito claro isso. E as tentativas começaram a assustar as pessoas envolvidas com o trabalho parlamentar, envolvidas com o acompanhamento da Câmara, porque isso não era feito, não com tanta insistência como eles estavam fazendo. Havia um risco real, né, do aborto ser aprovado naqueles anos, um pouco depois, em 2003, 2004. Né? Então ali isso começou, as pessoas começaram a se juntar, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, senão isso vai ser aprovado. Né? E graças a Deus tivemos tempo. Né? Nós resistimos a várias tentativas, mas é uma vigilância que não pode adormecer jamais. Uma vigilância que não pode adormecer. Nós temos que estar atentos para que o aborto não seja legalizado no Brasil. Nós não temos que fazer igual a outros países que hoje têm que correr atrás do prejuízo. Aqui, o aborto, ele é um crime e nós temos que lutar para que isso não se torne legalizado. Marchas pela vida é um meio interessante de defender a cultura da vida? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Vocês podem ver pelas marchas pelo impeachment, marchas contra o governo que sempre acontecem, são formas de pressão. Né? Então, lutar pela vida desde concepção é uma causa legítima e povo na rua, muita gente, isso sempre pressiona quem está no poder. Mostra que há muita gente interessada em valorizar a vida e se os nossos representantes na política não nos ouvirem, vão acabar pagando preço nas urnas. Conversamos com Jonatas Dias, profissional da área de comunicação. Ele tem o blog www.gazetadopovo.com.br/blogs/blog da vida. Ali você encontra muitas informações com esse profissional capacitado que falou conosco hoje. Jonatas, muito obrigado pela presença conosco no programa Sim à Vida. Obrigado ao senhor, Padre Silvio. Vale a pena dar um sim à vida? Com certeza. E é assim que nós queremos estar juntos no próximo programa. Sempre vale a pena dar um sim à vida. Deus te abençoe, a você e a toda a sua família.